compromisso de vida, e um deles era discipular, que eu fiz, né? Podia fazer qualquer, vários, mas eu fiz. Discipular pelo menos 2 pessoas por ano e ler a Bíblia em 1 ano até o resto da vida. Isso foi em 2005. Mas quando começa a chegar a parte que Jesus vai ser morto, eu já começo a ficar assim. E não adianta. Ó, eu vou ler pela 30ª vez, porque não é só o compromisso, mas durante desde que aceitei a Jesus, me converti. E toda vez que eu leio, toda vez que eu assisto um filme, gente, Paixão de Cristo. Vocês conseguiram assistir inteirinho com os olhos abertos? Eu não consegui. Tinha cenas que o constrangimento é tão grande, porque você está lá nos pensamentos de Jesus enquanto ele estava na cruz. Eu faço parte. É tão arrepiante e a gratidão é tão grande, toda vez que eu leio. E hoje a gente vai ler. Por isso essa introdução. Mas, sabe, muita gente, quando eu vou falar assim, faz umas perguntas, e às vezes pergunta coisas assim, bem íntimas, né? E eu fico olhando para a pessoa. Eu vou abrir uma coisa que me dói. E, de repente, a pessoa só perguntou por perguntar. Eu vou responder? Aí, às vezes, tá, eu vou arriscar. E, às vezes, me decepciona. E, às vezes, eu falo, não, eu acho que a pessoa só perguntou por perguntar e aí eu nem respondo. Mas hoje é aquela esperança de que, não, vou abrir meu coração, vai ser aquela luta, mas é porque vale a pena. E eu sei que Deus ele vai usar bastante esse tempo. Então, vamos abrir em Isaías 53. Isaías escreveu essa passagem como um poema. E vocês sabem que a Bíblia inteira foi escrita para, como mensagem central, Jesus. Jesus é o personagem, é a pessoa central da Bíblia toda. E Isaías foi escrito 700 anos antes de Jesus ter nascido aqui na Terra. Jesus sempre existiu, mas aqui na Terra, ainda não. 700 anos antes. Vamos ver Isaías 53, de 3 a 7. Todo mundo já? Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Então, Jesus, ele não só é Deus, totalmente Deus, mas como homem, totalmente homem, ele sabe o que é sentir dor, ele sabe o que é sofrer. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Então, eu acho que eu já devo ter contado para vocês, mas a cruz, ela ficava assim, se você está nesse plano, ela ficava mais, era posto assim no chão, mas ela ficava um pouco mais assim acima, e a pessoa pendurada assim. Então, você, para ver, você olhava para cima. Mas, por incrível que pareça, Jesus ele foi desprezado no nível tal que as pessoas podiam passar sem nem olhar. Porque você tem que desviar o corpo e olhar. Desprezado. Passando reto.
E nós não o tínhamos em estima, quer dizer, não gostavam dele, não valorizavam ele, não era valorizado o sacrifício que ele estava fazendo. Não foi. Os homens escondiam o rosto, nem olhava. Desprezado, não valorizado. 4. Certamente, Isaías escreveu nesse poema, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. As nossas enfermidades, as nossas doenças, não é só, quando Jesus estava na cruz, não é só o fato dele ser crucificado, que por isso só já é terrível. Mas, além disso, ele pegou sobre a gente todo câncer, todo ataque cardíaco, todo um monte de doenças que seja, mas ele estava levando sobre si. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Então não era somente a dor física, não somente todas as nossas doenças que ele também sentiu. Mas sabe quando você faz alguma coisa errada e vem um peso na consciência? Já passaram por isso? E você se arrepende e pensa, poxa vida, por que eu fiz isso? E parece que isso te esmaga. Agora imagina Jesus sofrendo, sendo esmagado por todo o nosso pecado, por toda a nossa iniquidade. Tudo aquilo que não nos dá paz, né? Porque o contrário do pecado é paz, é o shalom de Deus. O castigo do pecado, né, estava sobre Jesus. Então, não só as consequências físicas de doença, não somente a cruz, mas ele estava sofrendo o nosso pecado, aquele esmagar de se sentir longe de Deus. Imagina a Trindade, que sempre foi unido, desde sempre, desde toda a eternidade. E ele estava separado de Deus. Tanto é que ele gritou, né? Deus, meu, por que me abandonaste? Sabe aquela solidão que de vez em quando você sente? Sabe aquela, puxa, eu queria que tivesse alguém aqui para me abraçar, alguém que pudesse me entender. Jesus, ele sofreu pela humanidade toda, daqueles que nasceram e ainda vão nascer, estava sobre ele. E ele tinha que sofrer isso pelas feridas, porque somente assim a gente seria curado. E como que a gente estava reagindo? De acordo com Isaías, no versículo 6, a gente estava igual a ovelha, se desviando. Cada um foi para o seu próprio caminho. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus, ele é santo. Não tem como juntar santidade de Deus com o pecado. Se Jesus estava com todo aquele pecado, então Deus estava com toda aquela distância de Jesus. Era muita coisa, muita coisa. 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores ficou calado, ele não abriu a sua boca. Diz que quem é de fazenda sabe que quando você mata um porco, ele guincha. Quem é que sabe? Ele guincha até o fim, né? Até o último guincha. É guincha? Tá.
Mas ele faz barulho assim, que a rua inteira, a fazenda inteira sabe que está morrendo um porco lá. A ovelha, quem é que já viu a ovelha sendo morta? A ovelha não abre a boca. E a ovelha sabe que vai morrer. A ovelha pode até chorar, mas ela não abre a boca. E ela tem consciência, ela pode até saber. E assim foi escolhido o Cordeiro de Deus, que foi para o matador, e diante dos seus tosqueadores ficou calado. Esse poema Isaías escreveu e todos, 99,9%, creem que é exatamente a descrição de Jesus. E com certeza Jesus conhecia essa passagem. Queria entrar agora em João 13, a partir do versículo 3. João 13, 3. O sofrimento de Jesus foi em substituição da humanidade. Por isso que a gente chama sofrimento vicário. Vicário quer dizer substituir outra pessoa. Ele sofreu no meu lugar, no seu lugar. Mas por quê? Porque ele se importa com as suas dores, porque ele se importa com cada um de nós. O amor dele é um amor que move. E aqui, em João 13, Jesus ele já sabia o que ia acontecer. A maioria dos comentários dizem que essa ceia, né, essa reunião, essa mensagem de despedida de Jesus aconteceu na quinta-feira, um pouco antes da festa da Páscoa. Vamos ler o versículo. Eu falei 3, né, mas vamos do versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Para mim, esse versículo, eu falei 3, mas eu me enganei, porque para mim esse é o mais importante. Ele amou cada um de nós, mas ele não amou só assim, inconsciente ou... Ele amou, ele perseverou por cada um de nós até o fim, até as últimas consequências. Essa Páscoa, um pouco antes da Páscoa, era da Páscoa judaica. A primeira Páscoa cristã vai acontecer depois. E foi tão importante que agora a gente vem para a igreja aos domingos, porque é o dia que Jesus ressuscitou. Quando diz também, havia chegado o tempo, havia chegado a hora, isso indica a cronologia, o tempo de Deus. Deus, ele é perfeito. Ele não foi antes e não foi depois. Chegou a hora e é agora que ele vai. Versículo 2. Estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Identidade. Jesus, ele sabia quem ele era. Ele sabia de onde ele veio e para quem ele ia. Eu sempre falo que quando a gente não conhece a nossa identidade, quando a gente não tem conhecimento da gente mesma, quando a gente não tem esse pertencimento, as circunstâncias da vida podem acontecer, girar, e a gente gira junto. A gente fica confuso junto. Acontece isso. É como se você colocasse
a chave da sua felicidade, a chave do seu propósito, a chave da sua existência na mão das circunstâncias ou de outras pessoas. Mas se você sabe a sua identidade, que você é filho amado de Deus e que você vai voltar para Ele porque você confia em Jesus como seu Senhor e Salvador, as coisas podem acontecer, mas a sua identidade está aí firme. E aqui, esse versículo fala sobre Jesus. 4. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Semana passada, a gente fez a ceia, né? E tinha 2 mesas, aí depois eu vi as pessoas chegando, coloquei a 3ª mesa e ficou compacto. Mas vocês sabem que, na época de Jesus, a mesa era disposta em U. Sabem, né? É U. É. Por quê? Porque você, convidado, fica aqui, e os servos que vão colocar a comidinha ou a bebida, eles entram dentro do U. Legal, né? Eu pensei, ano que vem eu vou fazer assim. A gente pode fazer assim, né? Para fazer a ceia. Então, Jesus, ele se levantou, e naquela época ainda não tinha cadeiras, eles ficavam semi-deitados. Então, ele levantou, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, um a um, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Esse é um exemplo de humildade que ninguém nunca, jamais imaginou. Naquela época, quando você tem discípulo, nem um mestre exigiria que seu discípulo lavasse os seus pés. Entende? E não somente ele era o mestre dos seus discípulos, como também ele era um anfitrião. Nunca, jamais, naquela época de Jesus, um anfitrião, quando chegasse suas visitas, chegaria e lavaria os pés da visita. Então, o que aconteceu foi totalmente inesperado. Totalmente. Para lavar os pés, teria que ser um escravo, nem servo. Teria que ser o mais humilde da casa. Enquanto Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos, e com certeza absoluta, ele lavou dos Judas também, né? Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? 7. Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Esse versículo 7, ele me ajuda a pensar assim, tem tanta coisa que eu não entendo na Bíblia, não é? Acho que não existe ninguém que vai falar, eu entendo a Bíblia inteira, né? Eu acho que não. Mas obedecer, eu acho que a gente pode tentar. Então, tem muita coisa que, se a gente pensar que primeiro tem que entender para depois obedecer, pode ser que a gente nunca obedeça. Pode ser que isso jamais chegue. Mas então, o que é para fazer? Melhor obedecer e depois você vai entender mais tarde. Porque Pedro, ele chegou e falou, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. É como se Pedro dissesse assim, não, 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 você está fazendo errado, jamais você pode fazer isso. É como se Pedro dissesse a Jesus, eu sei mais que você, e o que você está fazendo não é regra, não é assim. Jamais um mestre lavaria os pés do seu discípulo. Jesus, você está errado. Ele não falou, mas é como se ele tivesse falado.
Porque ele não permitiu que Jesus lavasse os seus pés. Então, muitas vezes, quando a gente não entende a palavra e a gente fica assim, é a mesma coisa. É como se a gente dissesse que a palavra de Deus, assim, que eu não entendi, é porque Deus não estava sabendo, né? Eu ainda não, o negócio é obedecer. Por isso que Jesus falou, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Mais tarde você vai entender. E aí Pedro ele ficou tão abalado, imagina eu não fazer parte. Aí 9, Simão Pedro ele diz, então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Pedro sendo Pedro. Pedro fazendo pedrices, né? Respondeu Jesus, 10, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pedro foi para o outro lado, mas ele procedeu do mesmo jeito quando ele estava do outro lado. O que ele está? Como se dissesse para Jesus, Jesus, você continua fazendo tudo errado. Não vai lavar só os meus pés, lava as minhas mãos, a minha cabeça também. Não, o que Jesus ele faz, ele é perfeito. Nem mais, nem menos. Né? Então, ele precisou novamente ser explicado por Jesus. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Naquela época, tinha banhos públicos. Então, você sai da sua casa, não tem banheiro para você tomar banho na sua casa. Então, você vai no banheiro público, você se banha inteirinho, e aí você volta para sua casa. E que você volta para sua casa, você sujou o pé de novo. Mas você não vai tomar banho de novo. Chega na sua casa, você só lava o pé. Então, é como se a gente quiser fazer analogia, né, da explicação de Jesus, porque no versículo 11 ele diz, pois ele sabia, João que diz, né, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quem era que não estava limpo? Judas Iscariotes. Segura outra ideia, que eu provavelmente vou esquecer, mas as minhas viagens mentais, é viagem mental, tá? Não é teológico, nada. Eu fico pensando, gente, na hora que Judas estava lá sentadinho, e Jesus lavando os pés dele, que lição, não? Será que não passou na cabeça de Judas desistir de tudo? Porque naquele momento, Jesus ele estava dando um exemplo tão grande de amor, de cuidado. Eu fico pensando, gente, eu acho, porque tem gente que fala, coitado de Judas, alguém tinha que traí-lo, então foi ele, blá, 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 blá. São viagens muito, muito piores que as minhas viagens. Mas ele teve o maior exemplo de Jesus, do amor dele para com Judas. E se ele rejeitou assim mesmo, é porque realmente, talvez não, é porque não tinha mais jeito mesmo. Agora, qual era o outro? Eu sabia que esquecer e acabei esquecendo. Depois volto. Quando terminou de lavar-lhes, versículo 12, os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Jesus ele não estava esperando uma resposta. Ele fez uma pergunta, como eu geralmente faço aqui, né? Eu faço uma pergunta, mas eu realmente não espero que alguém levante a mão e me responda. Se bem que, às vezes, respondem e eu fico meio assim, né? Já aconteceu, sim,
várias vezes, acho que 2 vezes. Não só levantar a mão, falar, como ainda entramos em conflito. Mas vocês entendem o que lhes fiz? Jesus fez uma pergunta, mas era uma maneira de estar introduzindo para os discípulos prestarem atenção. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Esse senhor é kurios, né? No grego. É senhor, senhor mesmo. É tipo vossa excelência, vossa majestade. E mestre, mestre, né? Rabi, mais do que isso. E tem razão, eu sou. Agora vejam bem. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Jesus, como sempre falo, ele nunca faz as coisas por fazer. Está tudo certinho, está tudo no seu tempo, é organizado, sem bagunça. Quando ele faz as coisas, não é porque deu na telha, vou fazer. Não. É tudo milimetricamente pensado. Ele lavou os pés por amor, e a essência daqui é: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. É um mandamento para a gente lavar os pés uns aos outros? Esperando a resposta, mas não esperando? Pode ser sim, pode ser não. A essência do exemplo, sim, com certeza absoluta. A lavação de pés, pode ser, proibido não é. Né? A Igreja Católica, o Papa lava os pés, esse faz parte do ritual da Páscoa. Então, amar uns aos outros e servir uns aos outros. Esse é o exemplo, esse é a mensagem central que Jesus queria passar como mensagem de despedida. Não basta para a gente saber. A gente tem que seguir o exemplo de Cristo. Agora, eu tenho certeza que por iniciativa própria da gente, muitas vezes a gente não vai querer lavar os pés um do outro. Jamais. É humilhante demais. Isso é daquela época. Agora a gente está num outro contexto. Ou mesmo se a gente disser servir, mas servir de um jeito bem de servo mesmo, de escravo um ao outro. Mas pelo Espírito Santo, sim, sim, podemos. Versículo 17. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Em Mateus, a gente pode ver um monte de bem-aventuranças. Em João, só tem 2 versículos aqui que fala de felizes. E que no grego a palavra feliz é igual de Mateus, Macarios, né? Aquela felicidade de relacionamento com Deus. É uma felicidade intensa, porque é uma felicidade espiritual. A única outra passagem de João que tem esse felizes é no contexto de Tomé, quando Tomé falou, oh, Deus meu, né? Quando ele tocou no lado e nas mãos de Jesus. E aí Jesus fala, oh, por causa disso você creu?
Felizes são aqueles que não creram, felizes são aqueles que não viram, mas creram. E aqui, felizes serão se praticarem o amor, o serviço um ao outro. Qual que é a ideia central da Páscoa? Amar. Amar é se importar do mesmo modo como Jesus se importou e pensou na gente lá na cruz, é a gente se importar com os outros. Hoje sim, amanhã não, se importar até o fim, com humildade, porque Ele deu o exemplo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor se entregou por nós lá na cruz. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício e por se importar tanto com a gente, que foi até o fim, foi até as últimas consequências. Muito obrigado, Jesus. Nós só temos imensa, imensa gratidão, porque sabemos que a gente não merece, mas o Senhor fez voluntariamente esse sacrifício. Ajuda-nos, Senhor, a seguir o teu exemplo. Ajuda-nos, Senhor, a amar sacrificialmente aos outros. A gente ainda está aprendendo, mas confiamos que através do Espírito Santo, o Senhor vai movendo o coração da gente, a ponto que a gente pareça mais contigo no caminho da cruz. Obrigado, Pai, pelo teu imenso poder. O poder da ressurreição é o mesmo poder que nos transforma dia após dia. Em nome de Jesus. Amém.